Olá para você que está ouvindo o Jornal da Módulo FM. Hoje, segunda-feira, a gente tem o prazer de receber dois importantes integrantes da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, porque a gente começou o mês de agosto e o mês de agosto é o Agosto Lilás, que traz um pouco de luz, de informação sobre o tema. E a gente está aqui com o Sargento Ítalo e a Cabo Marley. Eu começo com a Cabo Marley, um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Jornal da Módulo. Prazer é meu, muito obrigada por estarmos aqui hoje falando sobre esse tema tão relevante, né, o Agosto Lilás. Sargento Ítalo, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, bom dia a todos os ouvintes da Módulo, né? E é um prazer imenso estar aqui com você, Leide. Pessoal, eu sei que vocês têm uma imensa experiência de campo, mas eu preciso fazer aquela pergunta, né? Porque hoje virou meio uma prática de dar cor aos meses de acordo com o combate de cada problema que aflige a sociedade. Mas por que o Agosto Lilás, Cabo Marley? O Agosto Lilás, Leide, é um mês dedicado à conscientização sobre a violência doméstica, né? Ele é realizado no mês de agosto porque é a data de aniversário da Lei Maria da Penha. Esse ano, uma data especial, né? A Lei Maria da Penha completando 18 anos. E nós vamos reforçar, né? Atuamos durante todo o ano nessa conscientização, mas vamos estar reforçando as nossas ações nessa conscientização aí sobre a violência doméstica. Sargento Ítalo, o que você tem a falar sobre o Agosto Lilás? Esse momento é importante e vocês são a cara do Agosto Lilás, que vocês atuam diretamente no campo, né? Aí eu queria que você falasse um pouco também sobre essa questão do Agosto Lilás. Como a Marley disse, é um mês muito esperado por nós. Porque a Lei Maria da Penha ela foi um divisor de águas na nossa sociedade, né? Necessária, urgente até, demorou, né, para aparecer, mas hoje ela completa 18 anos. Eu falo que atingiu a maioridade. E a gente vê o quão atrasado nós ainda estamos nesse combate. Então o agosto nos proporciona oportunidade de estar aqui com você hoje, de dar mais voz, mais conhecimento à sociedade sobre esse assunto. E nós não cansamos de falar, nós não cansamos de lutar por isso, né? Nós entendemos que são crimes extremamente graves, que acontecem dentro de quatro paredes, onde só quem está lá dentro sabe realmente o que passa, né? Então nós precisamos olhar para esse assunto com sensibilidade, com empatia, para a gente tornar as nossas casas, os nossos lares, ambientes verdadeiramente seguros. A gente sente muita segurança dentro da nossa casa, mas se dentro da nossa casa acontece crimes bárbaros, como a gente vê, a gente já está mudando um pouquinho, né? O ambiente seguro, ele se torna o mais inseguro. A gente tem que voltar os olhos para isso, voltar com muita sensibilidade, muita empatia, como eu disse, para que a gente possa combater isso na sua essência, na sua raiz. Ouvindo o Sargento Ítalo, Cabo Marley, eu vejo assim que falta ainda um pouco de conexão com a sociedade entender o tamanho do problema? Sim, a gente nota, Leite, que há um tabu, né, quando a gente fala de violência doméstica. Às vezes afeta até nas denúncias. A mulher tem medo de denunciar, sente vergonha de ser vítima de violência, né? Então, por isso a gente sempre reforça a importância da gente estar falando sobre isso para haver uma naturalização, para que a mulher entenda o que é a violência doméstica, quais são as formas de violência e que ela perca esse medo, essa vergonha de denunciar, para que ela se reconheça como vítima. Nós percebemos que em alguns casos a mulher às vezes cresceu em um lar violento, de violência, e que ela acha na cabeça dela que a violência é natural do relacionamento. Então, assim, é muito importante a gente estar falando sobre isso para que a mulher também se identifique como vítima. Sargento Ítalo, quer complementar? Porque eu vejo que, assim, eu olho para vocês dois, assim, vocês trabalham em sintonia mesmo. Eu queria que você complementasse o que ela falou, que é essa questão de estabelecer a cultura na sociedade, da não violência, mas também da percepção da violência. Isso. E aí eu puxo até pro lado dos homens. A gente, desde março, né, nós temos feito uma campanha Eles por Elas, junto com a Câmara da Mulher Empreendedora, onde nós vamos às empresas, buscando principalmente o público masculino, e levando a eles, para nós homens, entendermos que é responsabilidade nossa essa lei. Eu falo que a lei não traz crimes novos lá no Código Penal. O único crime é o descumprimento da medida protetiva. Mas para haver a medida, eu gosto de falar, o caldo já entornou antes.
Então, é responsabilidade nossa, de nós como homens, realmente lutar por isso, combater esse tipo de crime. É inimaginável uma sociedade que trata a mulher hoje ainda de forma rebaixada ao homem pelo simples fato dela ser mulher. Essa questão de achar que a mulher é um objeto, Marley? Sim, ainda infelizmente nós temos isso, né? E temos que avançar muito, mas a gente, nas nossas palestras, a gente sempre fala, se a gente não fizer a nossa parte, nunca vai haver essa mudança. Então, às vezes a gente pensa que a gente não consegue mudar esse quadro, mas a gente vê que já teve avanços, né? E que a gente tem que fazer nossa parte, conscientizar e que haja uma igualdade, né? A gente sempre fala nas nossas palestras que a patrulha de prevenção, ela quer o bem da família, né? Ela quer que seja um lar saudável, que não tenha violência. Então, é um bem-estar da família e que haja um equilíbrio, um relacionamento saudável, onde haja respeito do homem com a mulher e da mulher com o homem também, né? Essa questão, a gente sempre fala aqui tem gente que fala patrulha de combate, mas não é. Hoje eu entendi perfeitamente o que vocês me explicaram, porque até eu já confundi. É patrulha de prevenção. Vocês trabalham com prevenção, com conscientização. E é um trabalho difícil, Ítalo? Muito difícil, porque a própria sociedade não percebe isso. Muitas das vezes, a gente fala que a maioria dos autores de violência domésticas, a gente não imagina. São pessoas comuns, trabalhadores, mas que do portão para fora passam isso para a sociedade, mas do portão para dentro não. Então a sociedade tem um julgamento muito grande. A sociedade ainda tem um olhar, fala assim, não, essa mulher que fez alguma coisa, isso aí ela que provocou. Então a gente tem essa dificuldade social. E aí dificulta muito mais a denúncia, né? Porque a mulher pensa assim, que apoio eu vou ter? Eu posso chamar a polícia, eles vão vir cá, vão atender a ocorrência, a patrulha de prevenção à violência doméstica vem aqui depois, me auxilia, me mostra uma rede, uma grande rede para combater esse tipo de crime. Mas se a própria sociedade, a própria família virar as costas para essa mulher, é muito difícil dela prosseguir com essa denúncia, prosseguir com o avanço para quebrar o ciclo da violência, né? Eu percebo, conversando com vocês e com outras pessoas que já integraram também a patrulha, eu vejo que é um perfil. Tem que ter uma empatia muito grande. Quando você vai conversar com a mulher assim, Marley, como é que você se sente? Quando você vê que ela está numa situação de violência, mas ela não percebe que está numa situação de violência. Quais são os argumentos, assim? Eu estou te perguntando isso, até para aquela mulher que está nos ouvindo, está morrendo de medo, não quer falar, está lá angustiada, ameaçada de morte e tal. Assim, como é que você conversa? Eu queria que você explicasse a sua técnica para ampliar a compreensão das pessoas. Sim. Nosso acompanhamento, Leide, ele é um acompanhamento de vários encontros, né? E não é só um. E então, aos poucos, a gente vai conseguindo demonstrar para essa mulher que ela é vítima, né? E então, assim, é com muita calma, porque foi uma vida de violência e que, às vezes, a violência psicológica está tão impregnada nessa mulher que ela não consegue, né, entender que ela está sendo vítima. Então, é um processo longo. Mas eu costumo falar que uma pergunta crucial para a mulher, para se identificar, o seu relacionamento, quando você analisa o seu relacionamento, ele é mais feliz, há momentos mais felizes, você se sente melhor, que você se sente bem nesse relacionamento, ou é mais triste, ou é mais tristeza, ou você se sentindo chateada, você se sentindo para baixo? É um ótimo indicador para a mulher já começar a ter essa consciência de que o relacionamento dela tem alguma coisa errada, né? Quer complementar, Ítalo? Não, a Marley é fantástica, né? Eu lembro de uma das primeiras entrevistas que eu tive com você e eu continuo com aquela mesma resposta. Eu acho que eu não tenho perfil para trabalhar nisso aqui, mas eu acredito nas pessoas. Eu acredito na mudança, principalmente do homem. Acredito que o conhecimento pode, sim, mudar a mente de um homem, o comportamento dele. Então, por isso que eu acho que eu estou aqui ainda. Bom, eu vou pedir um breve intervalo, gente, rapidinho, e a gente volta dentro de um minuto falando sobre o Agosto Lilás. E eu queria que vocês falassem aqui tecnicamente quais são os 5 tipos de violências, né, que são previstos na Lei Maria da Penha, para a gente
trazer um pouco de conhecimento, e é uma informação necessária repetir o tempo todo, porque muita gente não tem consciência, né? Então a gente volta em 1 minuto. Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento. Andap Autopeças, Unicerp, Rações Saborosa, Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, Mais Médio Odonto, Alto Paranaíba Armazéns Gerais, uma empresa José Carlos Grossi e Filhos e Protege Minas, Saúde e Segurança do Trabalho. Voltamos com o nosso Jornal da Módulo nessa segunda-feira, início do mês de agosto, e hoje a gente conversa com os integrantes da Polícia Militar, Cabo Marley e o Sargento Ítalo, que integram a patrulha de prevenção à violência doméstica. E eu queria que vocês falassem, começando com a Marley, a questão: quais são os tipos de violência que a mulher está sujeita e que o companheiro pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha? Nós temos 5 formas de violência, Leide, previstas na Lei Maria da Penha. A violência física, que é a mais comum, todo mundo acha que somente a violência física é violência doméstica, né? Que seria agressão mesmo. A violência moral, quando o homem sai falando mal da mulher, imputando a ela algum crime, né? Denegrindo a moral dela. A violência psicológica, que é muito profunda, afeta muito a mulher vítima de violência. A gente percebe que numa visita à vítima que sofreu a violência psicológica, ela demonstra isso nitidamente para a gente, ela não olha nos olhos, ela tem um olhar mais para baixo, a autoestima bem baixa. Então, assim, uma violência muito triste, a violência psicológica, que seria denegrir a autoestima, privar a mulher de convívio com os familiares e diversos outros fatores envolvidos na violência psicológica. A violência patrimonial, que seria destruir algum bem da mulher, reter documento, né? Quebrar celular, tomar o celular da mulher, né? E a violência sexual, que é muito grave também, forçar a mulher a ter relações sem o consentimento dela, ou alguma prática sexual que ela não esteja afim, né? Ítalo. Então, essas violências, infelizmente, elas são muito corriqueiras, né? E muitas a gente ainda trata como, a gente que eu digo enquanto sociedade, né? Sim, sim. Trata como normal. A violência sexual mesmo, ela é muito difícil da gente pôr na ponta da caneta. Traz muita vergonha, né, Isso, Ítalo? sim. Que é da intimidade da intimidade. É. Porque tem aquela violência, por exemplo, a física, acontece ali na cozinha, né? Quebra alguma coisa e tal, machuca a mulher. Agora, a sexual, é naquele momento, assim, é a intimidade da intimidade, né? E era onde deveria ter mais respeito e mais sentimento entre o casal. Então, quando há violência sexual, e quando há algumas outras, a física, por exemplo, a gente percebe que várias outras já estão bem enraizadas naquele relacionamento. Isso que nos preocupa, porque não é porque a gente pega uma ocorrência de lesão corporal, uma violência física, que a gente chega lá sabendo que a gente vai combater um homem que agride fisicamente uma mulher. Na hora que a gente chega lá e dá luz ao problema, a gente vê que tem violência psicológica muito pesada, homem que exige da mulher todos os dias que ela chega do serviço: me dá seu celular que eu vou ver com quem que você conversa. Ou Gente, isso é aterrorizante. Meu Deus, não precisa nem ser marido. Seu irmão faz isso com você, né? Sua mãe faz. Isso é aterrorizante. Eu imagino assim, é uma prisão dentro... Sem grade. Sem grade. Mas Isso. tem a grade mental, né? A grade mental. E tudo isso, a gente chega no cerne do problema, que é o ciclo da violência. E esse ciclo, ele é devastador para a família, porque eles são compostos ele é composto por 3 fases. A fase da tensão, que é quando começam os pequenos problemas, a mulher fica chateada, não adianta, a desconfiança acaba com o casamento, nesse caso que a gente está falando do telefone, ou de outros problemas, e aí fica aquele clima ruim. Ocorre a explosão da violência, que aí de fato existe um crime que aconteceu naquele ambiente domiciliar. E depois vem a fase da lua de mel, que o homem vira e fala assim: ó, eu sei que eu errei, mas você é a mulher da minha vida, você me perdoa, eu não vou fazer mais. E a gente sabe que existe um sentimento entre aquele casal. Ninguém começa a se relacionar por... Hoje eu não conheço mais por obrigação. Há uma escolha, né? Você Sim. escolhe seu companheiro escolhe a sua companheira. Então existe um relacionamento ali, existe um sentimento ali. E aí acredita-se nisso. Só que quando não há mudança, essa fase da lua de mel, ela pode durar um dia, pode durar anos.
Mas pode durar um dia, pode durar uma semana. Horas. E esse ciclo volta a rodar. Eu queria uma fala de vocês, Marley, sobre a questão do julgamento da sociedade, porque vocês são policiais militares, já chama a atenção quando chega a polícia em algum lugar. Porque chama mesmo, isso é inerente a nós, né? Porque se a sociedade funcionasse, não precisava nem de jornalista, nem de polícia, né? Eu sempre penso isso. Então, eu digo assim, o julgamento da sociedade, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque o trabalho de vocês é brilhante. A patrulha de prevenção, vocês têm uma humanidade, vocês têm um cuidado, e por isso que eu falo que é perfil, porque eu acompanho o trabalho de vocês, e não só por entrevista, pessoas que são atendidas por vocês, porque é o feedback, eu acho, mais efetivo. Sim. Então, assim, essa questão do julgamento da sociedade, porque a gente está falando do agosto lilás, lilás é uma cor tão linda. Então, assim, eu queria que vocês falassem sobre o julgamento. Ainda temos, né, e dificulta muito, como a gente falou, até mesmo a denúncia, né. A mulher, como o sargento falou, às vezes ela vai ter apoio ali dos órgãos de segurança, dos órgãos públicos, mas não vai ter na família, por esse julgamento, né? Então, assim, é uma mudança que a gente propõe, né? E acho que a gente está falando sobre isso sempre, está conscientizando sobre isso sempre, é a melhor forma da gente acabar com esse julgamento, né? Relacionamento é pra gente ser feliz, né? Não é pra tristeza, não é pra violência. Não há nem o que se dizer, né? Sobre isso. O relacionamento é feito pra isso, né? A gente se relaciona pra isso, né? Pra buscar no outro ali um motivo de alegria, de felicidade, né? Só que, além do julgamento da sociedade, que é muito pesado, hoje ainda, né, as pessoas olham com aquela desconfiança, porque, como eu disse, o autor, quando ele faz uma vítima, ele já prepara todo o terreno. Para na hora que acontece o fato, as pessoas, no mínimo, têm dúvidas. Fala assim, será? Quem que provocou? Eu não estava lá para ver. Quem será que ela não fez nada? Será? Então, no mínimo, existe essa dúvida. E às vezes até a própria vítima, né, se questiona, né? Às vezes a gente chega para atender uma mulher que fala que, ele me agrediu, mas a culpa foi minha, porque ele estava nervoso e eu provoquei. Então, assim, às vezes até a própria vítima, ela impõe isso também, né? É o que vocês falaram do ciclo da violência, né? E é muito importante a gente combater isso, porque não é só uma vítima. Talvez é uma vítima ali no boletim de ocorrência, mas é uma família inteira que a gente destrói. Sabe que eu fico assim pensando na criança, né? Sim. Que vê o pai agredir a mãe. A cabeça dessa criança, porque eu tenho várias pessoas que eu converso que passaram por isso. Tem gente que nem cura, nem consegue curar pro resto da vida, né? A repetição de comportamentos é fato. A psicologia estuda isso e isso a gente percebe nos nossos atendimentos. Quando a gente vai conhecer a história da mulher, do homem, a gente vê que em algum momento lá atrás, eles já vivenciaram isso. A pessoa que denuncia de primeira é a que não teve isso na sua vivência. E aí ela assusta, fala assim, o homem me bateu, o homem me perseguiu, e ela denuncia de início. Mas a pessoa que já viu isso, já conviveu com isso dentro da sua casa, dentro da casa de algum familiar, demora muito mais a denunciar. E pessoal, não tem classe social, né? Não. Assim, a título de esclarecimento para as pessoas, que a gente pensa que briga de marido e mulher é só na pobreza. Na prática é bem diferente, né? Não temos classe social. Infelizmente está em todas as classes a violência doméstica, né? E como você falou, como o sargento falou, um fenômeno terrível para as famílias, né? É um trauma para as crianças, é um trauma para a mulher que é vítima e uma causa de trauma que a pessoa vai levar para a vida toda, né? E eu queria que vocês falassem sobre o procedimento da pessoa nesse momento que está nos ouvindo e eu estou sendo vítima da violência na minha família, na minha casa. O que ela deve fazer? É importante demais a denúncia. É através dela que a gente joga luz sobre um problema. E a gente precisa dessa denúncia porque de iniciativa é muito difícil, né? A gente descobrir onde está tendo a violência. Mas quando existe a denúncia de vizinhos, de parente, da própria vítima, a gente consegue mapear onde está acontecendo isso e atender de forma mais eficaz. Então a gente bate sempre na tecla, denuncie. A gente tem um lema nas nossas patrulhas no estado: a mulher que denuncia, vive.
Pois é até um procedimento que foi alterado ao longo da existência da Lei Maria da Penha, por exemplo, a vizinha hoje pode denunciar, isso é anônimo? Pode ser anônimo. Aí a gente tem 3 canais de denúncia. Se o fato está ocorrendo naquele momento, o 190. Se o fato ocorreu em outra época, já não tem mais o flagrante ali, mas você tomou conhecimento, ou viu a mulher com o olho roxo depois, né? Tem o 181, que é o Disco de Denúncia Unificada, ele é anônimo, sigilo absoluto. E especificamente para o caso de violência contra a mulher, existe um 180, que é uma central de atendimento à mulher. Lá também podem ser feitas denúncias de violência doméstica. Então o caminho são esses 3 números, 190, 181 e 180. Isso. Depende do perfil. E o vizinho, o parente, o patrão, a patroa, podem... Gente, está acontecendo isso e isso aqui, vocês dêem uma olhada ali, que aí chega a patrulha de prevenção, né? Mas se a violência estiver acontecendo na hora, aí já é a polícia militar, 190, não é vocês, não é a patrulha da prevenção. É difícil, assim, até pra gente entender, né? Porque se vocês que mais entendem do assunto, por que não é vocês que vão lá atender a primeira ocorrência? Mas a gente precisa fazer esse acompanhamento ele é dedicado à vítima e ao autor. Então a gente vai lá, senta com aquela pessoa para ouvir toda uma história, não o fato do dia. Então a gente tem, todas as nossas equipes na Polícia Militar têm um treinamento sobre essa atividade nossa e sobre o atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Então qualquer militar é tão capacitado quanto a gente, né? Mas eles vão lá, essa primeira ocorrência é feita pela viatura diária mesmo. E todas as ocorrências, nós temos uma codificação especial nas ocorrências de violência doméstica, que é uma codificação da polícia, né? Do Sistema de Defesa Social do Estado. E aí esse filtro passa por nós. Então todas as ocorrências de violência doméstica nós vamos ter acesso a ela de alguma forma. Algo que a gente não tenha falado aqui, que vocês gostariam de elucidar, de trazer para esse Agosto Lilás? Não, só pedir, né, à sociedade que nos ajude nessa conscientização para que a gente possa mudar essa cultura, né, de vergonha para uma cultura de denúncia que incentive a mulher a denunciar, que a mulher tenha conhecimento dos seus direitos, que não aceite viver em um relacionamento de violência. Né? E completando o que a Marley fala, que ela é brilhante no que ela fala. Vocês dois são. Mas eu sei que você é gentil com ela e ela com você. Porque ele me ensinou. Sejamos todos uma rede de apoio. Porque se todos nós atuarmos de forma preventiva, vendo uma situação diferente do normal acontecer e chegando lá de forma tranquila, falando assim, você precisa de alguma coisa? Você precisa de ajuda? Eu percebi isso assim assado, aconteceu uma gritaria diferente. Então sejamos todos uma rede de apoio. Não seja a história do bom samaritano, né? Passando de largo e deixando a vítima. Não vou me envolver, né? Depois você vai chorar com a pessoa no caixão. Isso é muito triste, né? Muito obrigada, então, ao Sargento Ítalo, Cabo Marley, esses 2 profissionais, assim, escolhidos por Deus para estar aqui na patrulha de prevenção à violência doméstica. Vieram aqui falar sobre o Agosto Lilás. A você, ouvinte internauta, muito obrigada. Uma boa tarde para todos. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicerp, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.